Sejam bem-vindos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero que vocês abram as suas Bíblias. Abram as suas Bíblias em 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Antes, nós vamos ler o versículo todos juntos também, que vai estar aqui no telão. Eu pedi que projetasse aqui, que é para a gente ler numa tradução só. É João 3,16, que nós vamos estar lendo antes de ler o trecho da mensagem desta noite. Vamos lá então? Ao som de 3 também. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Vamos ler agora o trecho de 1 João, capítulo 5, do verso 1 até o 5. O trecho da mensagem de hoje. Glória a Deus. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Agora entra os versículos-chave da mensagem de hoje, o 4 e o 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Fechem seus olhos, irmãos. Vamos falar com Deus nesta noite. Glorioso Deus e Pai, nós estamos nessa noite, ó Pai, mais uma vez aqui na Tua presença, Senhor, dando início, ó Pai, nesta campanha de 12 semanas de clamor por 12 meses de vitória, ó Pai. E nós cremos, ó Deus, que hoje Tu vai nos ensinar, ó Pai, falar aos nossos corações sobre as vitórias que vamos conseguir no próximo ano, Senhor, e principalmente na primeira delas, que é a maior de todas, ó Deus, que Tu vai nos revelar essa noite, ó Pai. Então, Senhor, eu peço que prepare os nossos corações, ó Deus, que me use nesta noite apenas como Teu servo, como mensageiro da Tua palavra essa noite, ó Deus, para que revele aos nossos corações, ó Pai, qual era a Tua vontade, Senhor, e qual é o Seu plano para nossas vidas, ó Deus. Meu Deus, abençoa cada um que está aqui nesta noite, ó Pai. Ministra aos nossos corações e que o Espírito Santo encha-nos de graça, de glória, ó Deus, e de sabedoria nesta noite para receber a Tua palavra, Senhor. É em nome de Jesus que eu convido. Espírito Santo, seja bem-vindo em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, irmãos. E vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para falar aos nossos corações nesta noite. Hoje, como o pastor Vital, o pastor Guto já disse, é o primeiro dia de uma campanha, 12 semanas de clamor por 12 meses de vitória. E o versículo que nós lemos, João 3,16, ele é o versículo do mês de janeiro, naquele calendário que a igreja está oferecendo. Num calendário que nós temos aqui, cada mês tem um versículo-chave. E todo dia tem um versículo. Então essa campanha, ela vai ter o seu versículo-chave todas as semanas, as 12 semanas. Então esse versículo que nós lemos, João 3,16, é o versículo-chave. E o trecho que nós lemos em 1 João é o texto que nós vamos trabalhar referente a esse versículo. Amém? E quando nós falamos em vitória, quando o povo de Deus que está em igreja fala em vitória, ele pensa o quê?
Nós vamos entrar numa campanha, estamos entrando hoje em uma campanha de vitória para o ano que vem. O que vem à nossa mente em vitória? O que o povo de Deus pensa em vitória numa igreja? O que a maioria do povo tem buscado numa igreja? Referente à vitória. E hoje Jesus vai nos ensinar através da sua palavra, e o Espírito Santo vai ministrar, qual era a maior vitória da nossa vida. Às vezes nós pensamos em vitória, quando fala em vitória, vem em nossa mente e nosso coração desejos carnais, materiais. Desejo que satisfaz os olhos e o coração, às vezes. Mas mais aquilo que satisfaz a nossa vida financeira, o nosso ego. Aquilo que é um sentimento de conquista. Aquilo que a gente pensa em conquistar no próximo ano. Aquilo que a gente tem planejado para a nossa vida material. Aquilo que a gente planeja ali há tantos anos. Talvez o ano que vem eu quero terminar minha casa. Tem outros que falam, talvez o ano que vem eu quero trocar de carro. Mas aí por último, lá no cantinho, vem tantas coisas assim, né? E lá por último, vem algo espiritual quando vem. Mas o que Jesus vai nos ensinar essa noite, e o Espírito Santo vai nos revelar, é que a maior vitória não é essa. A primeira vitória a ser conquistada. A primeira vitória que nós temos que aprender a conquistar vai ser no primeiro dia da campanha, para que nos outros 11 dias da campanha você saiba conquistar tudo aquilo que os ministros de Deus vão estar pregando aqui. Mas hoje você tem que preparar o seu coração, tem que saber qual é a principal vitória. Por que Jesus disse, eu venci o mundo? Eu tive a minha vitória, eu fui vitorioso. Por que ele disse isso? Então hoje nós vamos aprender para que nos outros dias de campanha, aí vem aquelas conquistas materiais também. Não estou dizendo que nós não podemos, não devemos conquistar casa, carro, avião, fazenda, etc. Mas nós temos uma coisa importante a ser conquistado primeiro. E é isso que a palavra vai nos ensinar hoje. Amém? A palavra de Deus vai nos ensinar qual é a principal conquista. E qual é a vitória que você almeja para o próximo ano? Cada um tem um pensamento. Cada um quer conquistar algo. Cada um quer conquistar aquilo que já está na sua mente. Muitas pessoas, quando vai chegando o mês de novembro, ele já começa a fazer planos, já começa a planejar a sua vida para o outro ano, já começa ali a fazer alguns cálculos daquilo que ele vai conseguir, principalmente materialmente. Mas espiritualmente, alguém já colocou diante de Deus, eu quero a minha família salva. Quem já colocou diante de Deus isso? Amém. Muitos já colocaram. Mas a principal coisa, irmãos, é colocar-se diante de Deus e andar com Cristo. Essa é a vitória que nós vamos aprender hoje. Para vencer, para ser um vencedor, é preciso ter um preparo. É preciso a gente conhecer aquilo que você vai participar. Qual é a carreira que você vai participar? Qual é a prova que você vai participar? Ninguém consegue ser um vencedor, participar de uma prova, sem primeiro saber qual é a prova, qual é o regulamento daquela prova, quais são as regras daquela prova, para que ele fique inteiramente alertado ali de tudo que pode acontecer. Então, para isso tem que haver um preparo. Você não pode determinar uma vida de vitória no próximo ano sem saber o que vai fazer. Sem saber por onde começar essa vitória, sem saber por onde conquistar e o que deve conquistar primeiro. É isso que nós temos que nos prevenir. Então fique atento que hoje o Espírito Santo vai nos revelar detalhes para que dessa prova a gente tire alguma coisa para a nossa vida. Nós estamos vivendo numa época onde as pessoas lutam, faz de tudo, passa por cima de alguém, até de um parente, se for possível, para conquistar. Nós estamos vivendo num mundo capitalista que não é a gente que escolhe como viver, mas sim o mundo impõe essas regras para a gente.
O mundo impõe tantas coisas novas que se a gente não entrar nesse ritmo, nós vamos ficando desatualizados. Nós vamos ficando para trás. E o mundo vai impondo, vai impondo, vai impondo. Cada vez mais chegam coisas novas. Cada vez mais tem ofertas novas. E a gente vai entrando nessa, vai indo, vai indo. Hoje ninguém vive sem celular, ninguém vive sem televisão, ninguém vive sem computador, ninguém vive sem WhatsApp, ninguém vive sem Facebook. Virou uma febre. Essas coisas vai nos envolvendo. É iPad, iPhone e o Zai da vida que vai chegando. Isso vai nos envolvendo, vai roubando 5 minutos de um lado, 5 minutos de outro, 10 minutos de outro. Quando você percebe, está envolvido demais. Quando você percebe todo aquele amor que tinha pela obra de Deus, ou todo aquele amor que você conheceu naquele momento, como se fosse uma pessoa que conheceu a outra e começou a namorar, todo aquele calor que sentia no coração pelas coisas de Deus, ela vai se esfriando sem a gente perceber. Ela vai mudando, ela vai se esfriando. Essas coisas ela vai roendo como se fosse uma ferrugem. A gente não percebe uma ferruginha numa coisa, num ferro. Uma coisinha pequena, de repente ela vai crescendo, você fala, mas isso não aumentou. Aí ela cresce mais um pouco, você fala, mas isso está do mesmo tamanho. Quando você vê, ela já comeu tudo aquilo. E mesmo assim, é esse mundo a qual impõe essa situação, essa condição capitalista que nós somos obrigados de viver. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque vitória não é conseguir. Vitória não é conseguir bens materiais. Vitória não é ter, vitória é ser. Vitória é ser. E a palavra de Deus hoje ela vai nos alertar quanto a isso. O que é quem vence o mundo? O trecho que nós lemos, ele diz que quem vence o mundo é o que é nascido de Deus. Em João 1,13 está escrito assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E aquilo que eu estava dizendo, quando a gente começa a colocar a carne em nossas vontades, quando a gente começa a trabalhar com o sangue, tudo aquilo que vinha de Deus, que veio de Deus, tudo aquilo que vinha de Deus para nos alimentar, vai ficando para trás. Nós não somos mais alimentados por aquilo. Deixamos de nos alimentar com aquilo que vem de Deus. E o que é nascido da água e do Espírito, está lá em João 3,5. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, ele vence. Ele tem poder sobre as trevas. Ele tem poder para resistir. Ele tem força para resistir. Ele tem sabedoria para decidir. Ele tem sabedoria na hora que a situação aperta na vida dele. Ele começa a ter um aperreio com alguém, a ter um problema com alguém. Ele tem paciência para reagir. Ele não vai reagir como o mundo reage. A gente vai saber como vencer tudo isso, como conseguir tudo isso. 1 João capítulo 4, versículo 9 diz, nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, por ele vivamos. Aí que nós vamos conseguir entrar naquilo que é essa noite, irmãos. Só aqueles que vivem por Cristo vão ter essa vitória. De modo nenhum. Aquele que vive sem Cristo obtém essa vitória. De maneira nenhuma. Lá em Gálatas 2:20, Paulo disse, olha, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Quando a palavra diz que nós temos que viver por Cristo, nós já somos cristãos, já tem o título de pequeno Cristo. Quando nós somos pequenos Cristos, somos cristãos, somos pequeno Cristo, Cristo vive em nós, e se Ele viver em nós,
as obras nossas têm que ser parecidas com as obras de Cristo. E mais profundo ainda, se temos que viver por Cristo, temos também que amar uns aos outros. Porque se não amar, esse amor não nos dá essa vitória, e ele não se aperfeiçoa em nós. A palavra diz que o amor de Deus não se aperfeiçoa em nós se nós não vivermos igual a Cristo. De maneira nenhuma nós não podemos viver uma vida em Cristo se esse amor não se aperfeiçoar em nós. Se nós também não amar o próximo, não vamos de maneira nenhuma conseguir viver essa vida se a gente não saber que o próximo carece do nosso amor, carece da convivência. Precisamos de ter esse relacionamento com o próximo. Precisamos de viver uma vida com o próximo como o próprio Jesus vivia com nós, como o próprio Jesus viveu na terra. Hoje, dificilmente nós vemos alguém se relacionar, mesmo ele sendo cristão, com alguém do tipo que Cristo se relacionava naquele tempo. Cristo às vezes era criticado, porque ele sentava, comia e bebia com os pecadores, com aqueles que viviam na rua, com aqueles que viviam do modo que aqueles que eram os doutores da lei excomungavam ele. E hoje talvez nós estamos vivendo mais para doutores da lei, excomungando aqueles que precisam do amor, excomungando aquele que precisa do nosso apoio, aquele que precisa, aquele que talvez ele está aí para que essa fé e esse amor nosso seja mostrado para o mundo. Como que esse amor, que essas atitudes nossas vão aparecer para o mundo se não tiver essas pessoas? Se todo mundo for pastor, presbítero, for bonitinho, tiver emprego, tiver dinheiro, tiver carro, jamais nós vamos conseguir provar esse amor para Deus. Nunca vamos conseguir. Só vamos conseguir provar isso porque tem essas pessoas. Essas pessoas precisam disso. E é essa vida que nós precisamos. Se não vivermos essa vida, jamais nós vamos ter a vitória a qual nós estamos falando hoje. A vitória que nós estamos falando hoje, irmãos, é uma vitória muito profunda. É uma vitória grande. Uma vitória tremenda. Nós vamos ler, pedir para a irmã projetar aqui, o Salmo 127, 2. Às vezes nós ocupamos a nossa vida em busca de vitórias, que é a vitória do nosso próprio coração. A vitória que Deus quer para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida, não é a vitória que nós corremos atrás, irmãos. Não é essa vitória. Nós precisamos de vitória, nós precisamos de conquistar, nós precisamos às vezes nós precisamos de prosperar, achamos que precisamos de prosperar, mas a vitória que Deus quer para nós é outra. Deus pensa uma coisa para nós e nós pensamos outra. Nós achamos que Deus está pensando tal coisa para nós, mas às vezes nós não prestamos atenção na palavra para saber qual é o pensamento de Deus para nossas vidas. Qual é o sonho de Deus? Às vezes nós estamos vivendo o nosso sonho, mas o sonho de Deus nós estamos deixando para trás. O que será que Deus está sonhando? Qual é a vitória que Ele sonha para nossas vidas? Irmãos, o que Deus sonha para a nossa vida é receber nós na glória. Esse é o maior sonho de Deus. Deus não tem sonho que você fique milionário, que você tenha avião, que tenha casa, que tenha isso, que tenha aquilo. Isso é coisa do ser humano, isso é coisa que a gente precisa aqui na terra, mas Deus não está sonhando com isso. Deus está sonhando te receber lá na glória, esse é o maior sonho. Essa é a maior vitória que Deus estabeleceu para nós, é passar por esse mundo, não se contaminar, não entrar nesses conchavos que existem no mundo, não se sujar com essas coisas que oferecem a nossa vida, fazer igual Jesus fez, e Ele receber nós lá em cima. Essa é a maior vitória que Ele quer para a nossa vida. As outras vitórias, irmãos, isso é coisa do humano, isso nós vamos conseguir, ou de um jeito ou de outro, uns conseguem ou não, e assim vai indo, e a vida é assim, nem todo mundo é pobre, nem todo mundo é rico, mas o que Deus quer para nossas vidas, é isso aí. Olha, no Salmo 127, versículo 2,
O salmista diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a eles, aos seus amados, o sono. Inútil será toda a corrida desse mundo, irmão. Inútil será toda a nossa luta fora do reino de Deus. Inútil será toda essa corrida que a gente acha que vai ter uma vitória. Qual é a vitória? Que vitória é essa? Às vezes Deus fica falando lá, mas que vitória? O que é que eles pensam que é vitória? O que esse meu povo chamam de vitória? Será que a igreja não está ensinando direito? Porque está assim de igreja por aí ensinando que vitória também é ter um carro novo todo Natal. Está assim de igreja. Mas pouco falam que Deus está te esperando lá em cima. É a maior vitória que Ele vai te dar. A maior vitória é essa. A maior vitória nossa é que Deus está lá em cima torcendo, esperando que você saia desviando daquele mal, daquele outro mal, daquela corrupção, daquela outra, das concupiscências do mundo, daquilo que o mundo capitalista te ensina, daquilo que o outro te convida. Deus está lá em cima torcendo e torcendo para que você se desvie disso e chegue lá. Porque se não se desviar, não vai chegar lá. E aí não tem vitória, coisa nenhuma. E aí que adianta a casa, fazenda, o avião, a família, as 2 mulheres, 3, 4, 5, ou os maridos, ou o dinheiro, ou a conta no banco, se você não ter essa vitória. Irmãos, essa é a primeira vitória para essa campanha. A primeira vitória é conquistar a salvação. E às vezes nós estamos dentro da igreja e não estamos percebendo que a salvação está indo por ralo abaixo. Às vezes nós estamos aqui, mas estamos brincando de ser crente. Não estamos escutando aquilo que está sendo pregado aqui em cima. Às vezes nós estamos aqui dentro porque nós estamos cumprindo tabela. Eu vou hoje no culto porque hoje é quinta. Eu vou hoje porque é domingo. Mas quando for amanhã, pergunta para alguém o que foi pregado na igreja, o que você aprendeu. Não lembro não. Quantos aqui já me perguntaram? O que foi pregado mesmo, irmão, no outro dia da campanha? Falaram, irmão, também não sei não. Também não sei não. A benção minha é benção minha, a sua é a sua. Cada um tem que estar atento para não perder a sua benção. Cada um tem que estar atento, tem que estar em espírito. Quando chegar na igreja, orar e pedir ao Espírito Santo, revela a minha palavra de hoje. Sê comigo, Espírito Santo, trabalha o meu coração. Porque cada vez que o ministro de Deus sobe aqui, o Espírito Santo tem um recado para você. Você pode não ouvir, mas que ele tem, ele tem. Como está dizendo hoje, a maior vitória é a salvação. Já falei 4 vezes aqui e não vou cansar de falar. A maior vitória, a maior conquista nossa, irmãos, é conquistar a salvação. É ser recebido lá na glória. Porque Jesus, quando ele disse, eu vou e vou preparar lugar, quando eu voltar, eu vou levar vocês para mim mesmo. Aquele que não estiver preparado, aquele que não estiver pronto para essa vitória, vai ficar, meus irmãos. E aí não adianta a gente participar de campanha, é 7, é 8, é 10, é 12 semanas, e não adianta, irmãos, porque nós chegamos aqui, nós colocamos o documento do carro, igual eu já vi aqui numa campanha. Um vem e coloca o documento do carro, outro vem e coloca o processo que está não sei aonde, outro vem e coloca a foto do cachorro, outro vem e coloca a planta da casa, mas ninguém chegou aqui e colocou uma foto no coração, falou, Deus, isso aqui é o meu que está aqui, muda ele, quebranta ele. Quantos já fizeram isso? Quantos, em vez de colocar aqui dentro, aqui o documento do carro, a chave do carro e outras coisas, não chegou e se prostrou aqui de joelho e falou, Deus, é eu que estou aqui. É eu que preciso ser mudado, que preciso ser consertado, que preciso ser conquistado pelo teu amor. Irmãos, a coisa é muito mais profunda do que a gente ouve. A coisa é muito mais além do que a gente sente. A coisa é obedecer, é ficar atento. É ficar atento à voz do Espírito Santo. É ficar atento àquilo que Deus quer falar para nossas vidas. Não é somente dizer que é crente, vir na igreja, não é só isso, irmãos. É ficar atento, é tomar cuidado. Jesus disse, olha, cuide até o fim, porque senão vai perder a coroa. É ficar atento dia a dia, momento a momento, segundo a segundo. É cada dia, cada hora você melhorar, e melhorando e procurando melhorar. Senhor, eu quero crescer na graça e no conhecimento. Senhor, eu quero crescer em intimidade contigo. Senhor, eu quero saber qual é o teu plano para a minha vida. O que o Senhor está sonhando para mim. Mas a gente fala o contrário, a gente fala, Deus, eu tenho esse sonho.
Deus, eu estou com esse sonho na minha cabeça, o Senhor vai me ajudar ou não? Deus, eu estou sonhando com isso há quanto tempo? E Deus fala assim, eu não vivo o seu sonho, meu querido, você tem que viver o meu. Deus fala assim, você é filho, eu sou pai. O filho tem que obedecer ao pai, tem que viver o sonho do pai. O pai não tem que viver o sonho do filho. E a Bíblia diz que nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. E às vezes a gente ouve que a gente tem que obedecer. Às vezes a gente ouve que Deus tem um sonho para nossas vidas e que o nosso sonho não vale nada. Mas é o sonho dele que tem que prevalecer. Irmãos, quando a gente entender que o sonho de Deus, que a vontade de Deus tem que prevalecer nas nossas vidas, as vitórias vão vindo. As vitórias vão chegando. Tudo vai chegando, tudo vai se materializando em nossas vidas. Mas às vezes, isso a gente não percebe, irmãos. O desejo do coração, o desejo da carne, o sentimento de conquista, a vontade de ser igual ao outro, é tão grande. É tão grande, e esse mundo encurrala a gente. Se a gente não tiver cuidado, a gente cai direto no inferno. Porque ele encurrala, ele encurrala. Ele encurrala, alguém chega para você e fala assim, você é atrasado, não tem um iPad. Irmão, você é crente, você está com um carro desse. Crente tem que andar com um carro novo. Aí começam a falar no bairro, você é crente, mas sua casa não foi terminada ainda. Vocês não falam tanto em conquista. Vocês não falam tanto em promessa de Deus. E às vezes tudo isso vai chegando no seu ouvido. O diabo vai plantando essa sementinha, plantando. E o que acontece? A fé vai esfriando. Quando a semente do inferno vai enchendo o coração, ela vai jogando a fé para fora. A semente do inferno entra por uma janela e a fé vai saindo pela outra. E vai esfriando, e você começa a olhar, olha, mas aquele ladrão ali, ele tem uma caminhonete, mas aquele ali tem outra, mas aquele cara ali tem uma casa assim, tem isso, tem aquilo. E aí, aquela vitória que estava proposta para a sua vida vai ficando distante. E Deus fala, olha, eu preparei o caminho, preparei tudo para ele, mas ele está se desviando, ele está se corrompendo, ele está olhando a prosperidade do ímpio, ele não está olhando com os olhos espiritual, ele está olhando com os olhos carnal. Meus irmãos, Deus sente. A Bíblia diz que o coração de Deus se entristece mediante todas essas coisas. Nós temos que saber que quando a gente entregou o nosso caminho a Deus, entregou o nosso coração a Deus, quando a gente deixa o sonho de Deus de lado e começa a viver o nosso sonho, o coração de Deus fica triste. Deus se entristece com todas essas coisas. A gente deixa de conquistar. A gente começa a andar para trás, começa a empacar, e começa a vir as aflições, e parece que aí o inferno vê que tudo isso está acontecendo, e começa a chegar mais alguém para buzinar na sua orelha, e vem um, e vem outro, e vem provocações, e vem tantas coisas, que parece que aquilo te dá um impulso para baixo. Mas quando a gente chega numa situação dessa, poucos chegam até você para te colocar para cima. Poucos. Se você lembrar do caso de Jó, quando ele chamou aqueles amigos para vir, os amigos falaram para ele, olha, você está perdido já, velho. Você não tem mais jeito. A mulher, que era mulher, chegou para ele e falou, amaldiçoa teu Deus e morre. Então é assim que o mundo sentencia aquele que não está andando, não está vivendo com Cristo nele. É assim que o mundo faz com aquele que não vive mais ele, mas vive Cristo. Seja lá qual for a situação que você estiver passando, você fala, eu sei que eu vou sair dessa, porque eu tenho um Deus. E mesmo que eu não sair dessa, eu sei que o meu lugar está guardado no trono da glória. Não interessa o que você vai deixar de conquistar aqui na terra. Se está devendo, se não está, se não tem casa, se não tem carro, irmão, isso entristece muito ser humano. Mas se a gente tem a certeza da vitória da salvação, o que mais precisa? O que mais precisa se a salvação é tudo? Esse dia eu estava lendo uma mensagem do Billy Graham e ele disse, olha, a vida da gente é como uma fumaça. Ela começa assim, grossa, perto do fogo, densa, e quando ela vai subindo, ela vai se dispersando. Quando a gente vê, já não há mais fumaça. A vida da gente é assim. Hoje a gente parece que está com uma vida ali firme, sólida, nós meia idade, tudo, mas até chegar na velhice ou até partir dessa para outra é muito rápido, irmãos. É muito rápido.
Não dá tempo de conquistar tantas coisas desse jeito. Não dá tempo. Mas se você estiver com Cristo vivendo em você, de hoje para amanhã, de amanhã para depois, Ele abre uma porta e você conquista tudo aquilo que você quer na sua vida. Ele abre uma porta, você vai ter seu carro, vai ter sua casa, vai ter sua família servindo a Deus. Tudo isso pode acontecer na sua vida. Mas se não tiver Cristo vivendo em você, se você não estiver vivendo como Cristo, jamais isso vai acontecer. Tanto na minha vida como na sua vida, irmãos. Isso é o que a palavra diz. Isso é o que o apóstolo Paulo cansou de ensinar. O apóstolo Paulo, aqui no que nós já falamos, ele disse: olha, eu não vivo mais, eu não quero mais nem saber do mundo, não quero mais nem saber o que vai acontecer, porque já é Cristo que vive em mim. O que acontecer para mim está bom. O que acontecer para mim, eu estou satisfeito. O que acontecer em minha vida, se eu partir agora, para mim é lucro, ele disse. Então, quando Cristo está vivendo em nós, é assim que a gente pensa. A gente está preparado. Você está preparado para a conquista. E você também está preparado para partir para a glória. Qualquer momento. A qualquer momento, irmãos. Se o Espírito Santo colocar no seu coração, falar: olha, Deus está próximo de te chamar. Quando você está preparado, você vai ficar mais feliz do que qualquer outra coisa, de qualquer outra conquista. Porque a Bíblia fala que essa vida nossa aqui, de 60, 70 anos, é até 60, se chegar aos 70, 80 é câncer enfado. Isso não vale nada, irmãos. Deus colocou nós aqui porque Ele tem um propósito. O propósito que a gente obedece. É o propósito que a gente vai chegar lá em cima no nosso lugar aprovado. Ninguém sabe o que é que Deus vai fazer lá em cima com cada um de nós. Qual é a posição que Ele vai nos colocar. O que nós sabemos, tudo que nós sabemos é que Ele nos colocou aqui com um plano. Mediante tudo aquilo que fizermos aqui, por onde caminharmos e o que fizermos aqui, é aquilo que Ele vai nos recompensar lá em cima. Por isso que a Bíblia fala que cada um vai ser recompensado pelas suas obras. Não é salvo não, é recompensado. Quando o Filho do Homem vier nas nuvens, com o seu reino Ele dará a cada um segundo as suas obras. Nós não sabemos o que Ele preparou para nós. O que importa é que Ele nos enviou para cá e está nos esperando lá. Mas para isso tem essa condição, irmãos. Não é muito fácil. É deixar que Cristo viva em nós. Se não deixarmos Cristo viver em nós, não vai adiantar. Por favor, irmã, Marcos 8:36. Aí Jesus disse: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo, perder a sua alma? Que adianta essa correria desenfreada, essa loucura, essa busca por tantas coisas? Às vezes a gente corre, se mata. Na hora de vir para a igreja não dá certo, não vem, não consegue chegar, chega atrasado. Irmão, hoje eu não vim porque eu trabalhei, eu tenho um problema aí no Ministério de Recepção com isso. Chega 8 horas, 8:30, fala: irmão, eu estava no trabalho. Chega outro, fala: irmão, não deu certo porque eu cheguei cansado. Irmão, eu trabalho todo dia. Irmão, eu fiz hora extra, irmão. Mas está sempre na mesma, irmãos. Está sempre na mesma. Se isso tivesse resolvido alguma coisa na vida deles, mas está sempre na mesma. E se falarmos em espiritual, está menor. Encolhe espiritualmente, porque deixa de honrar com o compromisso que foi estabelecido por Deus para ele. Ninguém está aqui porque quer, está aqui porque Deus o trouxe. Está aqui porque Deus tem um propósito para a sua vida. E mesmo assim é aqueles que estão nos ministérios, é aqueles que estão trabalhando, é aqueles que estão servindo a Deus. É mais ainda a responsabilidade. Ou será que o Salmo 127:2 que nós lemos não adianta nada? Não adianta nada correr, trabalhar igual um doido, se é Deus que dá. Se é Deus que provê todas as coisas. Meus irmãos, nós temos que aprender bastante coisa. Nós temos que aprender a verdadeira vitória. Qual é a verdadeira vitória? Para depois a gente conquistar outras coisas. Porque é através da verdadeira vitória que vai vir a conquista. Aí nós vamos agora então entrar nessa parte. Qual é
a grande vitória da nossa vida. É a nossa fé através do qual recebemos a remissão dos nossos pecados num mundo pecaminoso. Irmãos, isso parece que ressoa assim em nossos ouvidos, ou se a gente for pensar a fundo, uma coisa estranha. Como é que um homem igual Jesus morreu sendo maldito, numa morte de cruz, expondo tudo aquilo ao mundo? Quem era morto de cruz não tinha como negar a sua bandidagem. Quando hoje alguém morre matado, aí um bandido, alguma coisa, você vai no velório, a família fala, ih, a polícia matou enganado. Ele não deve nada. Mas naquele tempo, quem morria na cruz, estava exposto o seu pecado, sua maldição, tudo o que acontecia na vida dele. Jesus, mesmo sem dever, ele foi crucificado como um bandido, um ladrão, um perigoso, um corrupto, expondo ali tudo aquilo. Para quê? Para descaracterizar o poder que ele tinha. Como pode um homem que morreu daquele jeito ter poder para perdoar todos os pecados e nos salvar? Não é mesmo? Se a gente for pensar nisso, a coisa é louca. Por isso que Paulo diz que o evangelho é loucura. A palavra é loucura para aqueles que estão lá fora, irmãos. Mas para nós não é. A salvação vem através da palavra, da pregação. Diz que cabe a Deus nos salvar pela pregação. Por isso é que nós temos que ouvir e temos que aprender. Irmãos, essa é uma das vitórias. A outra vitória é a paz no mundo conturbado. Um mundo onde é uma loucura completa. Se as pessoas que estão no mundo, eles estão preocupados com uma coisa, com uma outra, com aquilo outro, com a ameaça de uma coisa, ameaça de outra, uma ameaça daqui, outra ameaça dali, mas nós que somos crentes, que temos Cristo em nós nem queremos saber daquilo, nós vivemos em paz. Igual eu estava falando com o pastor Vital hoje de manhã, quando ele me ligou, a gente vive o quê? Numa paz, porque temos Cristo em nós. Sabemos que se acabar amanhã, se estourar uma bomba, o que acontecer, se vier a morrer qualquer um de nós vamos estar na glória. Então para que preocupar? Para que se preocupar com o que está acontecendo no mundo? Nós temos que se preocupar em ouvir aquilo que vai edificar a nossa vida, aquilo que vai aumentar a nossa fé, que vai conduzindo cada vez mais nós ao trono da glória. A outra coisa, a alegria no mundo triste e angustiado. Irmãos, aqui domingo na EBD, teve um cidadão que fez uma pergunta para o Vital, dizendo assim: eu fico assustado, eu fico assim, abismado com os crentes, porque se depara com uma situação que é de revanche, uma situação que é de você agredir, uma situação que é de você falar algo que não é bom para alguém, e você fala, olha, vai com Deus, fica na paz, Deus te abençoe. Ele chegou a falar, mas isso é falso, isso não é verdadeiro. Aí eu disse para ele, quando você faz isso é porque o Espírito Santo te dá prazer em fazer isso. Quando você não é de Deus, que você faz uma coisa dessa, você sai falando para todo mundo, olha, eu perdoei aquele que me devia, eu fiz aquilo para aquele outro, eu fiz aquilo outro. Quando você faz pelo Espírito Santo, você saiu dali e você não lembra mais, porque você abençoou uma pessoa que precisava de ser abençoada. Então essa é a felicidade, é estar feliz num mundo desse, cheio de corrupção, cheio de coisas que ninguém vai entender. O descanso no mundo agitado é a outra coisa. Quem consegue descansar nesse mundo que está lá fora? Mas muitos daqui eu tenho certeza que consegue. Muitos daqui eu tenho certeza que quando ele deita, ele começa a meditar em alguma coisa que ele ouviu aqui na igreja, e quando ele menos vê, no outro dia ele já está acordando. E está descansado. Porque Deus dá o sono àqueles que Ele ama. A outra coisa, a esperança num mundo desesperançado. Meus irmãos, a esperança nossa nesse mundo é o quê? É aquilo que nós estamos falando, nós estamos pregando. É a esperança de reconquistar o lugar da onde viemos.
Mas e o mundo tem esperança no quê? Não tem esperança nenhuma. Mas nós temos a verdadeira esperança, que é Jesus Cristo. Nós temos a esperança da promessa, que é Jesus. Então, uma das coisas é essa, é ter esta esperança num mundo onde não há mais esperança. No mundo onde as pessoas perderam a esperança. Você conversa com uma pessoa do mundo, ela fala, isso aqui não tem mais jeito. Você conversa com outra, ela fala, esse mundo não dá mais. Você conversa com outra, ela fala, mas isso aqui não tem mais jeito. E vai, e parece que a voz deles são iguais. Mas nós não estamos preocupados com o mundo, porque nós temos a esperança em Jesus Cristo. Essa é a maior esperança. É conseguir, é ter todas as coisas no mundo de escassez, porque nós temos o Jeová Jireh, o Deus da providência. Ele providencia todas as coisas. Quando você pensa que não vai dar mais, quando você pensa que aquilo não vai ter mais jeito, quando você fala, olha, parece que não tem mais porta para mim, parece que está tudo fechado, aí Deus vai naquele último segundinho e abre uma porta para você, e você fala, esse é meu Deus. Aí você fala, eu sirvo a um Deus verdadeiro. Aí você lembra que existe um Jeová Jireh, aquele que providencia todas as coisas na sua vida. Mas ajuntando todas essas coisas, a maior vitória é a vida eterna no mundo de morte. Esse mundo, tudo que ele pode oferecer para as pessoas, irmãos, é a morte, porque no mundo jaz o maligno. Ele só vem para roubar, matar e destruir. Então aqueles que estão no mundo não têm outra esperança. Quando você fala com um, fala com o outro, ele fala, morreu, acabou, meu querido. Fala com o outro, ele fala, também esse negócio de céu e inferno não existe, morreu, acabou. Você fala com o outro, eles falam a mesma coisa. Mas para nós, que Cristo vive em nós, a maior esperança é a vida eterna no mundo de morte. Não esqueça disso, essa é a maior vitória da nossa vida, irmãos. Essa é a maior vitória. São 12 semanas de clamor por 12 meses de vitória que iniciou hoje. Mas esta é a maior vitória da nossa vida, irmãos. Depois de conquistar, ou saber como conquistar essa vitória, através de tudo isso que Jesus nos ensinou, aí a gente pode conquistar as outras coisas. Vão ter mais 11 semanas aqui de pregações sobre conquistar a vitória o ano que vem. Mas que isso fique no seu coração, que a maior vitória é a vida eterna. Por isso que nós lemos João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Quando fala tal maneira, é porque não existe como medir. Não existe como calcular esse amor. É um amor sem limites, não existe cálculo. Não existe o maior matemático que existe no mundo, ele não vai calcular. Quando fala tal maneira, que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a maior vitória de nossas vidas. Só que para isso, irmãos, nós temos que ficar atentos. Jesus ali, momentos antes de ir para o Calvário, ele disse, olha, eu venci o mundo. Vocês vão vencer também. Só que como se ele dissesse assim, olha, eu venci o mundo, mas eu não entrei em maracutaia. Eu não fui desonesto. Eu não roubei ninguém. Eu não pequei. Não cometi adultério. Eu não mexi com a mulher do irmão. Eu não fiz nenhuma dívida em nenhum lugar e deixei de pagar. É como se ele estivesse falando tudo isso. Eu venci o mundo, mas eu tive que passar por essas coisas. Passei por afrontas, passei por tentações. Resisti tudo isso. E venci o mundo, estou pronto para a morte. Foi isso que ele quis dizer. Eu venci o mundo. O Calvário está lá me esperando. Eu estou pronto. É isso que ele quis dizer, irmãos. Para a gente vencer, para conquistar esta vitória, que é a maior de todas dessa campanha, que é a vida eterna, nós precisamos de ficar atento a isso. Que nesse primeiro dia de campanha, referente ao mês de janeiro do ano que vem, nós possamos pegar isso como início de tudo, para uma grande vitória nas nossas vidas do ano que vem. E para concluir, somente a fé verdadeira, irmãos, daqueles que nasceram em Deus,
produz a grande vitória sobre a carne, sobre o mundo e sobre o diabo. Não existe outra coisa. Somente essa fé verdadeira, somente essa fé que agora não mais você vive, mas que Cristo vive em você e que suas atitudes, as minhas atitudes, têm que ser as mesmas atitudes de Cristo quando ele viveu aqui. Tem que ser as mesmas. Eu até coloquei ontem um filme na Viva TV, que diz assim: é em seus passos o que faria Jesus. Isso foi pregado no começo do ano, a mensagem do final de ano para o começo de ano, do ano passado. O pastor Daniel pregou. A gente tem que pensar, quando for fazer alguma coisa, dar um passinho para trás e falar assim: se Jesus estivesse aqui, o que ele faria nessa situação? Se Jesus estivesse nesse lugar, como ele está vivendo em mim e em você, então nós temos que tomar cuidado. Temos que prestar atenção o que ele faria naquela situação. O que ele faria diante daquela situação que está na sua frente. Isso nós temos que pensar, senão nós não vamos conseguir a vitória. Às vezes temos propósito com Deus, mas não vemos que o mundo, a carne e o diabo vai comendo a gente como uma ferrugem. Às vezes nós fazemos uma promessa ali para Deus, fazemos um propósito, mas quando vai passando o tempo, essa ferrugem vai corroendo, como disse aqui no começo, e você vai se esquecendo disso. Isso vai diminuindo, vai tirando, você vai esquecendo daquele voto, vai esquecendo daquela aliança que fez com Deus. Isso vai ficando fraco, isso vai diminuindo, e como isso vai diminuindo, você vai se distanciando de Deus. E aí, aquela esperança já não é mais aquela. Aí o seu foco já não é mais em Jesus. Aí o foco já passa a ser carnal. Aí o foco já passa a ser material. Aí as coisas começam a mudar. Você fala: eu diminuí, eu ia 3 vezes por semana na igreja, estou indo uma só porque eu estou trabalhando. Eu preciso conquistar minha casa. Você não vai mais na EBD, porque fala assim: não, eu trabalho de segunda a sábado, e na EBD eu estou cansado. Deus entende que eu estou trabalhando. Porque está escrito, trabalhar todos os dias para não ser pesar o teu irmão. Mas não está falando trabalhar todos os dias, dia e noite. Então nós temos que ter cuidado com isso, irmãos. E que fique em nossos corações que somente a verdadeira fé daqueles que nascem em Deus produz a grande vitória em nossa carne. Amém? Essa foi a mensagem que o Espírito Santo colocou em meu coração para compartilhar com você hoje. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Eu não vou convidar ninguém para vir aqui na frente hoje, porque essa foi uma mensagem de ensino, não foi uma mensagem com eloquência, mas foi uma mensagem para a gente saber que existe a principal vitória em nossas vidas. Às vezes nós buscamos a vitória errada, às vezes, não que ela seja errada, mas tem uma escala, tem a primeira vitória, a segunda vitória, a terceira vitória e assim por diante. E nós colocamos a última na frente da primeira. E aí a gente não consegue, atrapalha tudo, mistura tudo, e aí não tem jeito, irmãos. Aí a gente não consegue. Mas que nós nunca esqueçamos que a primeira vitória é passar por esse mundo e ter a mesma vitória que Jesus disse. Ele disse: eu venci o mundo. E eu creio que eu e você vai falar a mesma coisa quando chegar no fim dos nossos dias. Falar assim: Deus, eu venci o mundo, eu estou pronto, pode me levar. Essa é a vitória, irmãos. É a vitória que nós precisamos para a nossa vida. É tudo isso que nós precisamos. O resto não tem muito interesse. Deus não está nem aí com o resto. Para nós vai servir de alguma coisa, mas para Deus não. Vamos fechar nossos olhos então, vamos estar falando com o Pai mais uma vez. Pai, acabamos de ouvir a Tua palavra, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Pai, nós sabemos, ó Deus, que Tu tem preparado para nós, Pai, é maior do que qualquer vitória nesse mundo, Senhor. Meu Deus, esse foi o primeiro dia da campanha, Pai.
Eu te peço que venha nos ensinar dia a dia dessa campanha, Senhor, nos 12 dias, ó Pai, como vencer, como ter a verdadeira vitória, ó Deus, a vitória vinda de Ti, a vitória vinda dos Seus planos, daquele primeiro projeto que Tu criou lá em cima no Teu trono, Pai. Não nos deixe, ó Pai, viver fora daquele projeto, Senhor. Meu Deus, que o Senhor desperte os corações de cada um nessa noite, para que viva o projeto original que veio do céu, ó Pai. Que tudo aquilo que o mundo impôs em nossa vida, Senhor, e tudo aquilo que está vindo de frente conosco, ó Pai, nós temos sabedoria, ó Deus, para saber se desviar disso, ó Deus, e permanecer no Teus caminhos, permanecer, ó Deus, naquele sonho que Tu tem para nossas vidas, vivendo aquele projeto que Tu estabeleceste, ó Pai. Meu Deus, eu te peço também, Senhor, que cada um dos outros que vão subir aqui nesta campanha, que o Senhor esteja falando através dele, ó Pai, deles, orientando, Senhor, ensinando, ó Deus, e que aqueles que estão ouvindo também venham com os corações preparados, que esteja aqui, ó Deus, buscando, ó Pai, a revelação da Tua palavra, que não esteja aqui somente ouvindo com os ouvidos, ó Deus, mas que ouça também com os ouvidos espirituais, ouvindo com o coração, guardando na mente, ó Pai, e meditando nessa palavra, Senhor. Deus, nós estamos clamando, ó Deus, dando início nestas 12 semanas de clamor, ó Pai, por 12 meses de vitória, Senhor, e nós queremos, ó Deus, que o Senhor vai abençoar todos que estão aqui, que muitas vitórias virão nessa vida, nessas vidas, ó Deus. Pai, Tu sabe de cada um que está aqui, do coração de cada um, Tu sabe, Senhor, o que cada um almeja conquistar no ano que vem. Meu Deus, por isso eu te peço, ó Pai, ajuda essas pessoas. Pai, fala aos corações deles, Senhor. Pai, esteja com cada um deles. Meu Deus, ministra esses corações, meu Deus, sobre a vitória, sobre o que Tu pensas de cada um, sobre aquilo que Tu quer para a vida de cada um, ó Deus. Meu Pai, nós cremos, Senhor, que Tu és o Deus que tudo pode. Então Tu vai, ó Deus, dar a vitória a cada uma dessas pessoas, ó Pai. Meu Deus, esteja com cada um nesta noite, meu Pai. Ó Senhor Jesus, continua conosco, meu Deus, abençoa esse início de campanha, meu Pai, abençoa cada um, Senhor, e prepara aqueles que vão ministrar. Senhor, abençoa também o pastor dessa igreja, o pastor, o vice-pastor dessa igreja, meu Deus, esteja com eles, esteja orientando a vida de cada um, e aqueles que eles vão colocar para ministrar, meu Pai. Meu Deus, se conosco, meu Deus, nessa campanha toda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus.